Aqui no escritório eu recebo vários homens que sofrem de maneira indevida uma medida protetiva falsa, feita por parte da mãe, tá? Às vezes não tem motivo nenhum, mas a mulher vai lá na delegacia e abre a medida protetiva contra o homem, né? E aí eu vejo homens sofrendo demais com isso. Muitos homens acabam até abandonando, né, ali às vezes os filhos por conta disso, tá? Por conta dessa situação de uma medida protetiva falsa, né? Sem motivos algum, sem provas nenhuma, né? Abre aquela medida protetiva ali, às vezes para afastar, né, o pai do filho. E aí, às vezes, o pai, com medo do que possa acontecer, com medo de ser preso, ele acaba se afastando. E esse eu vejo que é um dos piores erros que os homens mais cometem, é isso, né? Se afastar do filho por conta de uma medida protetiva, tá? E uma das coisas que eu acho que é interessante o homem fazer nesse momento é o cara ter calma. Cara, você tem que ter calma, pensar direitinho. Não adianta você ter pressa nesse momento, não adianta você se afastar do seu filho, porque isso, na maioria das vezes, a mulher usa de forma estratégica para te atacar. E às vezes você acaba caindo nessa situação, entendeu? Quando você, que é homem, cai nessa situação, né, você fica em desvantagem, né? Porque às vezes a mulher, além de ela pedir uma medida protetiva falsa contra você, aquilo lá vai te abalar. Depois ele ainda entra com a ação e fala que é você que está se afastando do filho, tá? E aí você tem dois problemas para resolver: uma medida protetiva, que você vai ter que se explicar com relação a essa medida protetiva, e outra situação que você vai ter que resolver é uma ação judicial explicando por qual motivo você está se afastando do filho. Tá? E se você não tiver como provar isso, você pode responder, inclusive, por abandono do seu filho, tá? Se você, aí você vai ter dois problemas na mão. Você vai ter que resolver abandono, medida protetiva. Aí você, muito difícil você conseguir a guarda do seu filho por conta dessa situação, porque você vai estar distante, tá? Então acaba que sua vida vai virar de cabeça para baixo, tá? Então, então o que, que o homem tem que fazer nessas situações? O homem ele precisa se atentar a estratégias ali. Por isso que é interessante logo de início ele já ter ali a contratação de um advogado ali logo de cara, tá? Porque o advogado já vai direcionar ele do que ele deve fazer. Um exemplo, se ele tem ali uma falsa medida protetiva, em alguns casos compensa o cara se defender dessa medida protetiva, tá? Então compensa ele dizer o lado dele, o que aconteceu, que essa medida protetiva é falsa, que ela não tem sentido algum, né? Que essa medida protetiva, na verdade, ela está só dificultando ali o acesso do pai com o filho, tá? Então já de início já em alguns casos já é interessante impugnar essa medida aí. Se o cara, na maioria das vezes, ele mora em uma cidade distante da mulher e isso não implique nada, talvez não faça sentido ele impugnar essa medida, mas mesmo assim é uma medida protetiva falsa, né? Vai ficar ali no registro, né? E se você manter o contato com a mulher, você corre risco de ser preso, tá? Então tem essa situação também. Se você chegar em algum local e a mulher estiver, corre risco também de você ser preso por essa medida protetiva, tá? Então o homem ele deve ter muito cuidado com esse tipo de situação, né? Porque essas medidas protetivas elas são abertas justamente para essa finalidade. Às vezes é dificultar o acesso do pai com o filho, tá? Então você que é homem, em alguns casos compensa você impugnar essa medida, ou seja, você apresentar sua defesa, explicar que isso aí não é verdade, que na verdade aí são estratégias aí dela, para que a justiça veja o seu lado também e derrube essa medida, tá? Outra situação que é interessante acontecer, que você fazer, se você está com medida protetiva e você não pode falar com a mulher, então você coloca uma terceira pessoa para intermediar essa situação. E não pode é você se afastar do seu filho. Você se afastando do seu filho vai ficar mais difícil para você. Tá? Eu estou falando isso judicialmente, porque a gente está trabalhando em duas esferas aqui: a esfera criminal e temos aí a esfera de família, onde envolve questão de pensão, guarda dos filhos, tá? Porque são coisas aí que são atreladas uma à outra, tá? Então você tem que pensar que quando você está ali se defendendo dessa medida protetiva logo de início, beleza, você pode trazer aquelas provas ali para esse processo de família e explicar que você, né, tá ali fazendo de tudo para poder
quebrar a medida protetiva para que você não tenha nenhuma limitação com a mulher, para que você tenha acesso à questão do seu filho, tá? Outra coisa, você não pode se afastar do seu filho, tá? Coloca uma terceira pessoa, a terceira pessoa vai intermediar, ou seja, qualquer tipo de mensagem, de conversa vai ser passada por essa pessoa. Essa pessoa vai passar para a mãe do seu filho. Então, você não vai ter um contato direto com ela. Quem vai ter é essa terceira pessoa. Mas também você não pode ficar sem saber da vida do seu filho por conta do domínio protetivo. Isso pode ser muito prejudicial para você. Então, o que você deve fazer? Coloca a terceira pessoa que ela vai intermediar essa situação. Então, o homem ele deve saber estratégias, né, do que fazer quando acontece essa tipo de situação. Isso é muito comum acontecer, medida protetiva, ao mesmo tempo processo de guarda, pensão alimentícia, tudo de uma vez. Então, às vezes o homem acaba recuando, às vezes o homem fica com medo, às vezes ele deixa tudo de mão achando que isso vai resolver a situação e isso vai ficando pior para ele. Porque hoje você tem que pensar que a legislação está ficando cada dia mais dura com relação a esse tipo de situação. Então, hoje você vê muitos casos aí de abandono afetivo, indenização por conta disso, tá? E às vezes o cara ele vai sofrer uma ação de abandono afetivo, vai sofrer uma ação dessa, às vezes não é nem porque ele não queria ter o contato com o filho, é porque tinha muita limitação por conta de processos judiciais, medida protetiva e tudo mais. Então, o homem ele precisa ter ciência do que ele vai fazer para ele não sofrer com esse tipo de situação, né? Hoje no Brasil é muito complicado para o homem, a gente sabe, é muito mais difícil para o homem, né? Essa questão desses processos judiciais, até as defesas, se a gente for ver, é muito difícil, né? Na maioria das vezes ali o homem ele acaba sofrendo mais com isso, né? Mas o homem ele precisa ter ciência dessas estratégias, ter ciência do que ele vai fazer para que depois a situação não fique pior. Às vezes ele correr, sair fora dessa situação é pior para ele, né? Não adianta querer fugir, tem que buscar resolver tudo logo e partir para cima para resolver essa situação para que ele fique tranquilo com relação a isso. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa aqui um comentário, tá? Vou trazer aqui estratégias para o homem, né? Estão passando por processo de divórcio, pensão em guarda dos filhos. Se você gostou do conteúdo, deixa um comentário e compartilha esse vídeo aqui com algum amigo.